Meus amigos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer um pequeno estudo, trocar algumas reflexões sobre a nossa doutrina espírita, que nos encanta cada vez mais. E hoje nós vamos abordar um tema que eu começo com uma pergunta: viver intensamente ou viver muito? Então, vamos ver as duas situações. Viver intensamente ou viver muito no sentido de durar no corpo, mas não sob o ponto de vista espiritual, viver. Os clientes dos consultórios, dos terapeutas, psicólogos, médicos, via de regra, são aquelas pessoas típicas que apresentam os seguintes sintomas. Geralmente estão tristes, sofrem de insônia, são apáticas, pessimistas, costumam ter crises de choro, sentem-se abandonadas ou apresentam as mais diversas dores. E as suas vidas, se a gente analisar, foi olhar um perfil, elas transcorrem monotonamente. São criaturas que, a rigor, não têm muitas perspectivas de vida, não têm um sonho, não têm um objetivo maior. Trabalham apenas para sobreviver e que não sabem, ou muitas vezes não querem, ocupar o seu tempo livre. Enfim, são pessoas que, para dizer simplesmente, perderam ou estão perdendo a esperança. E o diagnóstico, e os dias de hoje refletem muito isso, o diagnóstico é firme: depressão. E saem com a receita do, entre aspas, depressivo do momento, fecha aspas. Na verdade, o que elas precisam? O que elas sentem falta? É do amor. No fundo, são pessoas que não se amam, que não amam, e por isso sofrem. Porque nós fomos criados para o amor. Deus é amor. Ele não ia fazer uma obra próxima do desamor. Não. Ele fez uma obra do amor. E o amor governa a vida. Se nós observarmos, tudo da vida é governado pelo amor, que é uma energia divina. Só para ilustrar, a ciência de hoje, pela estatística, já comprovou que as pessoas alegres e as pessoas que se preocupam com o próximo são aquelas que vivem mais. Via de regra, é isso que acontece. Então, meus amigos, o que é o amor? O amor é aquilo que nos apaixona. É o que toma conta do nosso pensamento. Antes de pegarmos no sono, e é também, às vezes, aquilo que nos impede de dormir. O amor é aquilo que nos mantém distraídos em relação ao que acontece em nossa volta. É o que nos mostra o sentido e a motivação da vida. Então, minha gente, utilizando um termo
novo não, mas que a gente conhece bem. Nós precisamos estar enamorados. Vamos colocar esse enamorados entre aspas, de um objetivo na vida. Seja um objetivo científico, estudar a doutrina com afinco, trabalhar um ideal com perseverança, lutar para vencer inibições. Eu conheci uma criatura que, há 70 anos, ela era uma criatura arredia, de poucas palavras. Não alimentava amizades. Então, com 70 anos, olha só, ela disse para o neto, de 10 anos, que era cego. Acho que vou me suicidar. A solidão é horrível. Respondeu o neto. Agora, minha tia, com 70 anos, quando a senhora está mais para lá do que para cá, tinha que ter pensado nisso antes, bem antes. Então, o desafio da vida não está em viver muito, entre aspas, durar muito. Que isto não depende da nossa decisão, mas sim viver intensamente. Vamos dar o exemplo de Dimas, que desencarnou antes da hora, aquele personagem que está no livro de André Luiz. Ele, além de, embora tenha desencarnado antes da hora, ele mereceu o amparo espiritual dos benfeitores espirituais. E não foi considerado suicida, inclusive para surpresa de André Luiz. Por quê? Porque era uma criatura que se preocupava com os outros. Ele estava almoçando ou jantando. Se alguém viesse à sua porta pedir um passe, pedir uma palavra de conforto, ele largava o almoço no meio e ia atender de boa mente. Eu conheci também Peixotinho, que foi o maior médium de efeitos físicos, e tem um lance muito sugestivo nessa linha de raciocínio. Ele estava almoçando e uma senhora aflita bateu em sua casa para conversar com ele. Ele foi atendê-la, largou a comida no meio. 40 minutos depois, quando ele retornou, a comida estava quente. Olha só, os benfeitores espirituais cuidaram da refeição dele. Perguntado certa vez a Santo Inácio como procederia se tentado por uma mulher bonita, ele respondeu: o que deveria fazer, não sei, mas o que não deveria fazer, bastantemente eu sei. Então, via de regra, nós sabemos o que não devemos fazer, mas nem sempre, embora sabendo, nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Rui Barbosa, certa feita, que era um homem de extraordinária visão da vida, perguntaram a ele sobre a ociosidade e a preguiça. Ele respondeu: só aos ociosos escasseiam as horas. A quem muito tem que fazer, sempre sobeja lazer. É como diz André Luiz. Quando você precisar de alguém para fazer um serviço, alguma coisa, procure a pessoa ocupada, porque a pessoa desocupada não tem tempo. E o que é durar na vida? É ter medo de viver. Isso mesmo, é o deixar-se dominar pela pressão, perambular nos consultórios médicos, tomar remédios multicoloridos, afastar-se do que é gratificante. Luís, nós temos que cultivar a alegria. Cultivar a alegria. Luís XIV perguntou a Molière se estava contente com seu médico, e ele respondeu: sim, admiravelmente.
ele não lê os meus livros e eu não tomo os seus remédios. É como disse, a alegria, como disse Cornélio Pires, ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Durar é observar decepcionado cada ruga nova que o espelho mostra. É a preocupação com o calor, com o frio, com a chuva, com o sol. Durar, enfim, é adiar a possibilidade de desfrutar o hoje, o agora. Segundo Emmanuel, devemos despertar com sentimento de alegria como se fosse o primeiro dia na Terra e viver com a responsabilidade e seriedade como se fosse o último. Por favor, sejamos um protagonista da vida e não alguém que simplesmente passou pela vida e não viveu, como disse o poeta. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido silêncio adormeceu, passou pela vida, não viveu. O trágico não está em morrer, afinal de contas, a morte tem uma memória muito boa, não esquece o nome de ninguém. Conta-se, certa feita, que a morte foi visitar um fazendeiro e encontrou a sua mulher na varanda e o fazendeiro na sala. Disse qual era a sua missão, levar o seu marido. Ela se ajoelhou, muito emocionada, chorou muito, pediu com muito fervor, com muita emoção, que ela não levasse o seu marido. A morte ficou tocada com aquele sentimento, aquele pedido. E aí disse, você me emocionou, eu vou fazer o seguinte, eu volto amanhã, vou pensar no assunto e volto amanhã com uma resposta. Quando ela saiu, foi aquela alegria única da mulher e do marido. Então, eles tiveram a seguinte ideia, vamos chamar o guardador, o servidor da fazenda, que estava no pátio em frente, numa cadeira, vestido com aquela roupa bem simples. Ela, decidida, chamou e disse, olha, fulano, você vai colocar as roupas aqui do meu marido e vai ficar aqui na sala. E o meu marido vai ficar com as tuas roupas no pátio onde você estava. E confiante de que não aconteceria nada, além de levar o novo marido, entre aspas, que estava na sala. A morte veio no dia seguinte, a mulher com aquela expectativa para ouvir a sua decisão, e ela disse, olha, o seu pedido me tocou muito, me emocionou. Eu não vou levar o seu marido, eu vou levar aquele que está ali no pátio. E o marido dela foi porque estava na hora dele ir, porque ela não erra o endereço e ela sabe a hora que tem que chegar. Então, aquele que pensa apenas em durar está abrindo uma porta à obsessão. Quem fala isso é Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre vida e morte no livro Coragem. Diz ele, a vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. E ele pede que a gente analise as forças que nos rodeiem e observemos a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando a nossa paz. Então, ele falou com a sua clareza e energia que lhe era peculiar, muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. A maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra, sem retribuição.
recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais torvedouros, que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. E ele arremata. Semelhantes companheiros são realmente os mortos, dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz, que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem um mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Então é isso, gente. Nós esquecemos os talentos que a vida nos dá para que a gente cresça, porque o objetivo central da lei de Deus é a evolução. Nós não podemos esquecer isso. Certa feita, um professor muito inteligente disse para os alunos da sua aula que Jesus era peripatético. Ele seguiu-se uma constrangida troca de olhares, mas antes que o hiato pudesse ser quebrado por alguém com coragem para retrucar a afronta, a secretária da escola interrompeu a aula para dizer que o gerente da escola precisava falar com ele urgentemente. E ele foi, deixando a sala à vontade para conspirar. E os comentários foram os mais desarvorados e contraditórios. Como a Terra é a morada da opinião, segundo disse Pitágoras, cada um dos alunos foi externando a sua opinião sobre aquilo que o professor falou, que Jesus era peripatético. Não sei vocês, disse um, mas eu achei esse comentário de extremo mau gosto. Disse o outro amigo, eu nem diria de mau gosto, eu diria ofensivo mesmo. Emendou o terceiro, para acrescentar que estava chocado do que foi amparado por um silêncio geral. Talvez o professor, disse aquele que queria ponderar, apaziguar, não queira misturar religião com treinamento. Ponderou este que era ponderado, que era o mais calmo de todos. Mas eu até vejo uma razão para isso. E o outro, que é isso? Que razão? Bom, para mim é óbvio que ele é ateu. Não diga. Digo quer dizer, é um direito dele, mas daí a desrespeitar a religiosidade alheia, cheios de excitação, nervosos, malharam o professor seguidamente durante 10 minutos. E quando já estavam sentenciando o professor à fogueira do pecador, eis que ele retorna à sala, mas não percebeu a hostilidade deles. E já entrou falando. Bom, falando em nome do grupo, professor, essa coisa aí de peripatético, veja bem, disse o mais afoito. Certo, disse o professor, foi daí que me veio a ideia. Jesus se locomovia para fazer pregações como os filósofos também faziam ao orientar seus discípulos. Mas Jesus foi o mestre dos mestres. Portanto, a sugestão de usar o Sermão da Montanha foi muito feliz. Teríamos uma bela mensagem moral e um deslocamento físico. Mas que cara é essa? Peripatético, gente, quer dizer aquele que ensina caminhando. E os alunos, então, encolhidos de vergonha, ficaram no canto. Bastaria um deles ter tido a humildade de confessar que desconhecia a palavra, que o resto concordaria e tudo se resolveria com uma simples ida ao dicionário, não é mesmo? Isto é, para poder ensinar, antes era preciso aprender finalmente. A verdade, duas coisas precisamos ter para alcançar a verdade.
A primeira é: o fato de todos estarem de acordo não transforma o falso em verdadeiro. E a segunda é que a sabedoria tende a provocar discórdias, mas a ignorância é quase sempre unânime. Gente, porque o Chico, sabe o que o Chico falava sobre a ignorância? O problema da ignorância é que não dói, porque não existe nada pior do que a ignorância acomodada. Disse um padre certa vez, experiente no confessionário, com 30 anos de confessionário, nunca conheci um preguiçoso ou um avarento, porque o preguiçoso se dizia um infeliz, um homem sem sorte, um homem que encontrava as portas todas abertas, só que ele não dava um passo fora do seu pessimismo, do seu medo, da sua covardia. E o avarento, ele se julgava um econômico. Um garoto foi à igreja e, quando retornou, a sua mãe perguntou, que a garotada de hoje é inteligente, é esperta, perguntou qual foi o tema que o padre abordou. Ele falou sobre o pecado. E você gostou? Gostei. E o que é que ele disse? Ele é contra. Ele é contra o pecado. Um frei, tudo é a maneira da gente falar. Um frei escreveu ao seu superior: posso fumar enquanto rezo? Foi-lhe negada a permissão. Outro frei escreveu a seu superior: posso rezar enquanto fumo? Foi-lhe dada a permissão. Tudo é a maneira de falar. Qual o caminho mais rápido para a nossa integração com Deus? O aluno interessado na própria ascensão interrogou o mentor. E ele disse: numa rica coleção de brilhantes, 3 peças raras, 3 brilhantes de subido valor. Temos aqui 3 valores magníficos, procedentes de regiões diversas. O primeiro gastou centenas de séculos rolando nas artérias do continente africano, até que hábil garimpeiro o recolheu e veio parar aqui. O segundo era um diamante que servira por dezenas de séculos em vários templos, ornamentando a beleza de princesas e rainhas. O terceiro, enfim, foi pedra escura, achada em mina vulgar há menos de 50 anos. Todas as 3 guardam agora 3 grandes expressões idênticas, alinham-se no mesmo valor material na convenção humana. As 3 sendas. Temos aqui o símbolo das 3 grandes sendas que conduzem a alma ao eterno amor e à sabedoria. E à eterna sabedoria. A evolução, que pede inumeráveis milênios, a devoção, que exige dezenas de séculos, e a ação, que, por vezes, simplesmente alguns anos. Quer dizer, depende de nós tomar a decisão ou não. Nós nos preparamos para sermos espíritas. Podemos até cunhar um sinônimo, eu costumo falar sempre, para a palavra espírita: compromisso. Nós assumimos o compromisso de fazer. O Chico preparou-se 40 anos para a sua missão. Emmanuel, veja bem, Emmanuel preparou-se 3 anos para reencarnar. Segundo as palavras do Chico, está reencarnado desde 2000. E, segundo falam, a Boca Pequena, no interior de São Paulo. Todas as 3 guardam expressões idênticas. Então, o Chico também costumava dizer
que não conheceu isso, não conheceu um espírita feliz por ter desencarnado. Não conheceu. Porque sabe o que acontece, gente? Nós lamentamos a hora vazia, o tempo não aproveitado. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indagou dos benfeitores, sem considerar as imperfeições naturais que o espírito porta, qual a maior característica da imperfeição moral? E os espíritos responderam. A primeira frase é marcante: o interesse pessoal. Porque nós temos trocado hoje aquilo que deveríamos fazer por aquilo que nos deu prazer há séculos de fazer. Então, o poeta disse, lamentando, depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Então, todos nós lamentamos o tempo perdido. Então, repetindo, se a evolução que pede inumeráveis milênios, a devoção que exige dezenas de séculos, a ação que solicita, por vezes, simplesmente alguns anos, para que mudemos. Todas elas conduzem a Deus, a evolução, a devoção e a ação. Entretanto, quem desejar chegar à meta, mais depressa, escolha sem vacilar a trilha da ação. Eu conheci uma senhora extraordinária, a Dona Maria de Lourdes, no Leon Denis, frequentadora do Leon Denis. Ela teve um problema na coluna que o médico disse que ela ia ficar, pelo menos, durante 10 anos, enquanto viva, ele falou com todas essas letras, na cama. Jamais voltaria a andar. E o benfeitor Dr. Hermann, que era o mentor do nosso altivo, o saudoso altivo Panfilo, disse para ela, você vai andar, vai voltar a andar, e vai dirigir e fazer preparo de palestras no centro. Vejam, ela não se intimidou, ela não se deixou ficar. Ela colocou um colete de gesso que era desconfortável, que doía, e foi para o centro. E trabalhava, meio encurvada, mas trabalhava no bem. Olha só, gente. Se ela ficasse em casa, parada, se lamentando da vida, ela perderia 10 anos. Jerônimo Mendonça, que eu conheci em Uberaba, ele era paralítico, cego, tinha artrite reumatoide, artrose reumatoide, artrose, angina, tomava às vezes 20 Zordil por dia, e de manhã cedo os amigos dele colocavam um saco de areia de 30 quilos no peito dele para diminuir a dor da angina. E ele não se intimidou na vida. Fundou uma creche lá em Tuiutaba para 270 crianças. A creche do Amanhecer. Fundou Centro Espírita. Corria o Brasil todo para fazer palestras. Um dia a mãe dele chegou para ele e disse, Jerônimo, meu filho, você foi o 9º filho, né? É, minha mãe, o 9º. Jerônimo, meu filho, você é o único que é paralítico. É, minha mãe, eu sou o único que sou paralítico. Jerônimo, meu filho, você é o único que não para em casa. Ele não parava. Um dia ele estava na Kombi, que o levava para as palestras, e a Kombi avançou a permissão da velocidade na estrada, no interior de São Paulo, e o guarda mandou parar e
falou com o motorista, olha, você infringiu uma lei do trânsito aqui, vai ser multado, porque você está com excesso de velocidade. E o guarda olhou e viu, no lugar do banco do carona, uma espécie de uma cama e o Jerônimo ali deitado. E aí o guarda ainda falou, e ainda por cima, o senhor ainda carrega um doente consigo, sem maiores cuidados. É isso mesmo, seu guarda. Olha, eu dirijo para esse homem há 18 anos, e há 18 anos que ele não para, é para lá, para cá, para lá, para ali, vai para tudo quanto é lugar. O Jerônimo Mendonça. Quando ele desencarnou, olha o que o Chico falou. Ele ficou, se não me engano, uns mais de 20 anos na cama. 14 horas, palavras de Chico Xavier. Depois do desencarne, ele estava senhor absoluto das faculdades do espírito, ou seja, sem nenhuma influência, sem nenhuma sequela, sem nenhum preso à readaptação, que é natural, que todos nós temos que somos submetidos quando desencarnamos para nos readaptarmos na vida espiritual novamente. Por que isso? Porque ele era um imóvel móvel, ele não parava. Extremamente bem-humorado. Certa feita, ele saía do hospital de óculos escuros, foi fazer uma consulta e escutou um enfermeiro contar para o outro, dado a aparência dele, é a primeira vez que eu vejo enterrar um defunto de óculos. E ele riu e continuou tocando. Então, a vida é assim. A violência, disse Chico Xavier, que, infelizmente, é o tema de hoje, porque é natural, tudo é natural, viu, gente? O materialismo, o mundo não vai acabar, não, viu? Olha, o materialismo, a ambição, a violência, a vaidade, o orgulho, os vícios fazem parte de um planeta de provas e expiações. Não tem nada diferente, não. Agora, no planeta de regeneração, aqueles que ficarem direitinho aqui, que vão herdar a vida neste planeta de regeneração, aí somos imperfeitos, mas ambição, materialismo desmedido, violência, ódio, vingança não existirá nesse planeta. Então, por que ficar preso ao passado, gente? Vamos fazer a nossa parte. Se cada um de nós, vamos pensar nisso, qualquer pessoa, se cada um de nós fizermos um pouquinho, não é preciso mais do que um pouquinho, que a gente possa fazer, imaginem como o mundo ia mudar. Imagine essas pessoas que estão sonhando com um pedaço de pão, que não comeram ontem, não sabem se vão comer hoje. Imagine como seria o mundo, como iria mudar, porque o exemplo convence, o exemplo arrasta. Se a palavra convence, quem arrasta é o exemplo. Então, sobre a violência, o Chico disse, é uma questão do desamor que temos vivido em nossos tempos. Conforto talvez excessivo que a era tecnológica nos proporciona. A criatura vai se apaixonando, disse o nosso Chico, por facilidades materiais e se esquece que nós precisamos de amor, paciência, compreensão, carinho. A ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas, ou entre muitas do nosso tempo. Antinomia quer dizer contradição entre duas correntes filosóficas. Entre amar o próximo como a si mesmo e o direito de vingar-se do próximo, tão cruel e barbaramente, como disse Moisés, o que vamos escolher? A doutrina espírita, gente,
salva a lógica. Ela veio salvar a razão. A doutrina espírita veio salvar a justiça de Deus, dizendo: não há privilégios nem exclusões. Admirável por sua sabedoria e equidade, a lei dá ao homem o direito de gastar o tempo que quiser no desenvolvimento da sua perfectibilidade. O Senhor estabeleceu prêmios para os diligentes e penas para os retardatários. Podemos nos demorar quanto quisermos da escolha errada, mas vamos pagar por isso. O demônio, como disseram, ensina bonitas coisas para atrair as almas e arrastá-las à perdição. Dizem os contrários. Mas, por Deus, como é que uma doutrina baseada no amor da caridade pode arrastar à perfeição? Eles falam condenando a doutrina espírita. Será que é possível? Será que é possível que a ciência progrida e a religião fique eternamente estacionária? A crença em Deus. O homem não crê no que quer, mas no que pode crer. A natureza humana, há pessoas cujos espíritos são inclinados a crer. Tem mesmo uma visível tendência para acreditar em tudo. Mal escuto a descrição de um fato, de uma tese, ou mesmo de um simples comentário, saem crendo e propagando o que escutaram para o seu governo. São pessoas crédulas, elas ouvem uma pessoa que elas confiam falar alguma coisa e passam para terceiros como se fosse verdade. Hoje é fake, como se fala hoje. Muitas vezes é fake, não é a verdade. Já outros há que são precisamente o contrário. Não creem nem em nada, nem mesmo pegando, escutando, vendo, são irredutíveis, rebeldes. Eu conheci uma menina, ela foi no atendimento fraterno, uma jovem hoje, já é uma jovem noiva, médium, e ela é de origem evangélica. Porque o médium espírita, o médium renascer numa família das religiões tradicionais, sem crítica nenhuma, via de regra, é uma mediunidade de provação. Veja o que aconteceu com essa jovem. Ela viu, com 10 anos de idade, o tio que tinha desencarnado dias antes entrar na casa dela. E ela, com a maior naturalidade, contou para a mãe: mãe, o tio entrou, chegou aqui. Que é isso, minha filha? Para de falar isso. Não, como é que... Ele está vestido com a mesma... Aí contou a roupa branca, o blusão azul, que ele foi visto na última vez. Quando a garota falou isso, a mãe estava bebendo água, deixou o copo cair e disse: para com isso, minha filha, isso é coisa do demônio, gente. A lógica não diz o quê? Vamos observar, porque ela viu uma verdade. Ela viu o espírito do tio e o que comprovou-se pela aparência dele, que ela conhecia sobejamente. Então, a negação é isso. A criatura não aceita e não tem saída. Ele não crê em nada, nem mesmo pegando, escutando, vendo. São irredutivelmente rebeldes. Há a classe também dos indiferentes. Para esses, tanto faz que a coisa venha, como que a coisa vá. Lembro as dobradiças, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E diametralmente opostos a essa, existe a classe dos investigadores. Daqui a 5 anos, vamos pensar, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas. São pensamentos que eu vou falar agora de pessoas célebres que nos ensinaram muito na Terra. Daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas.
os livros que leu e as pessoas de quem se aproximar, disse Charles Jones. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de conviver como irmãos. Martin Luther King. Todos os dias devíamos ouvir um pouco de música, ler uma boa poesia, ver um quadro bonito e, se possível, dizer algumas palavras sensíveis, disse Goethe. Pigmalião, Brecht, que foi o autor de Pigmalião, mandou, porque as pessoas de gênio são divertidas, são alegres, mandou um telegrama para o Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, convidando para assistir a primeiro dia da peça de Pigmalião. E ele dizia no telegrama: venha e traga um amigo, se tiver. Churchill respondeu que agradecia o convite, mas que não poderia ir no primeiro dia da peça, mas iria no segundo dia, caso tivesse. Então, são pessoas de espírito. Então, no que tange a obrigações nobilitantes, e a mediunidade é uma obrigação, o dever, vamos falar em dever, não obrigação, porque obrigação parece ser aquela coisa imposta. No que tange às obrigações nobilitantes, o maior prejuízo da dúvida é a perda de tempo, de vez que as leis do destino não nos desculpam a falta na execução dos deveres que não admitem demora. Nós pagaremos pela omissão. Gente, a omissão, disse Padre Antônio Vieira, é um pecado que a gente faz não fazendo. Não te justifiques fantasiando a tibieza de precaução. Em todas as épocas da humanidade, a preguiça e a astúcia têm vestido a túnica da prudência para largar os infelizes. Então, Beethoven, em uma faculdade de medicina, certo professor propôs à sua classe a seguinte situação: baseado nas circunstâncias que vou enumerar, que conselho dariam a vocês a certa senhora grávida do 5º filho? O marido sofre de sífilis e ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo, o quarto é tuberculoso. E ela está pensando seriamente em abortar a 5ª gravidez. Que caminho aconselhariam a tomar? Com base nesses fatos, a maioria dos alunos concordou que o aborto seria a melhor alternativa. Prolongado silêncio na sala, e o professor disse então aos alunos: o que disseram sim à ideia do aborto, os que disseram sim à ideia do aborto, saibam que acabaram de matar Ludwig van Beethoven. Olha só, se a mãe dele tivesse cometido o aborto. O espírito de Antônio da Silva Neto, no livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, disse o seguinte: jamais o espírita pode considerar-se desmobilizado. Idade física é a anotação secundária na oficina do bem. Mais vale um dia de trabalho que um milênio de inércia. Há muitos vivos que morrem antes da morte, à vista de se colarem sistematicamente ao passado, cortando todos os laços com o presente. Os homens, gente, pensam que são senhores do tempo, quando são apenas depositários do tempo, disse Emmanuel. O trágico não está em morrer, como nós falamos. A morte tem uma boa memória, não esquece o nome de ninguém, nós vimos aquele exemplo. Aquele que pensa apenas em durar, entre aspas, está abrindo uma porta à obsessão, adverte Emmanuel. E ele fala mais, está no prefácio do livro Paz e Renovação. Aqueles que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova,
multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, aperfeiçoar-se na profissão, partilhar campanhas de beneficência, aperfeiçoar-se, prestar serviço ao próximo, adaptar-se às novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, ler um livro recente. E ele arremata. Estes, certamente, que se acomodaram no durar e não viver, se fazem menos permeáveis à assistência e apoio dos benfeitores espirituais, defendendo-os do assédio obsessivo. Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar que a alegria é filha do amor. Vamos pensar que a simpatia é filha dos que são pacificadores. Bem-aventurado, porque pacífico é bom, mas pacificador é melhor ainda, que são aqueles que vão pacificar quando o ambiente está tumultuado. Vamos pensar, gente, observar o sol de hoje, observar a lindeza do sol se pondo no horizonte, o sol da manhã, os pássaros cantando. Gente, eu fico emocionado, os pássaros cantam a alegria, eles cantam para agradecer a Deus estarem vivos. As flores, gente, olha só a retribuição das flores. Aquele que esmaga uma flor, uma rosa, quando larga as pétalas da rosa esmigalhadas, fica o perfume da rosa em suas mãos. Vamos pensar nisso, gente. Vamos distribuir perfumes. Não que a gente seja anjo, melhor, nada disso. Nós temos, eu tenho, então nem fala, tenho as minhas encrencas, mas vamos lutar para desenvolver o que é melhor. Olha, Neio Lúcio, eu já falei isso. Neio Lúcio, no livro Deus Conosco, Psicografia do Chico, ele falou que há 3.000, 4.000 anos ele via espíritos conhecidos dele que continuavam presos ao mesmo estacionamento moral de 3.000, 4.000 anos atrás. Menotti Del Pique, poeta, disse o seguinte: os primeiros versos que escrevi foram polêmicos e satíricos. Eu fizeram alguma diabrura e mamãe fechou-me num quarto. A certa altura, pela frincha da porta, reclamei um lanche. Estava com fome. A travessura deveria ter sido séria, pois mamãe, sempre tão frouxa pela sua ternura, continuava policial e severa. Então peguei num pedaço de papel rasgado ao caderno e escrevi: esta é uma coisa desumana. Mamãe me nega até uma banana. Fiz escorregar o papel pela frincha da porta e pouco depois esta se abria. Esperava-me o lanche, bananas com queijo. Descobri, então, uma das utilidades múltiplas da poesia. Bom, eu vou parar por aqui, viu? Porque eu fui fazer uma palestra. Quando eu terminei, um rapaz chegou e disse: olha, o senhor é o melhor orador que vem por aqui. Eu que é isso? Vem tanta gente boa aqui. Por que é que você... Eu fiquei curioso. Por que é que você acha que eu sou o melhor orador? Porque o senhor fala pouco. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Meu querido Ivair, eu agradeço a oportunidade e agradeço a bênção da paciência de todos que vão nos ver e ouvir. Que o Senhor Jesus abençoe os trabalhadores do núcleo, que possamos estar trabalhando unidos hoje e sempre. Muita paz a todos os corações.